21 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Por que você está aqui? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Salmos 8, versículos 3 e 4. Esse salmo de número 8 é um salmo que mostra como Deus se importa comigo e com você. O salmista, quando escreveu este salmo, ele fez uma pergunta para Deus. Veja que ele pergunta: quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Quem sou eu? Quem é você para que Deus se importe comigo e com você? Um Deus que criou os céus, que criou a terra, que colocou nos céus o sol, a lua, as estrelas, que criou o universo, que criou todas as coisas. Essa é a questão que o salmista se propõe. Ele fala: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? Essas perguntas nos fazem perceber o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Como o amor de Deus é imenso, a ponto dele ter enviado Jesus, o seu único filho, para que entregasse a vida em uma cruz e pregasse o reino de Deus na terra, para que eu e você pudéssemos hoje ter a oportunidade de sermos filhos desse Deus Criador e Todo-Poderoso. Agora, a pergunta da mensagem de hoje é: por que você está aqui? Há muitas pessoas que vivem uma vida sem saber a razão da sua vida. Elas vivem pensando que estão aqui por acaso e muitas vezes vivem uma vida vazia, vivem uma vida de derrotismo, de frustração, de derrota, de fracassos, pensando que eu nasci, não sei para quê. Mas esse salmo que nós lemos hoje fala que se eu olho para os céus e eu vejo tudo que Deus criou e eu percebo que todos os dias o sol sai e brilha sobre mim, sobre toda a humanidade, trazendo a luz, trazendo claridade, trazendo o calor que nos aquece, que mostra o quanto Deus cuida de nós, nós podemos mudar essa perspectiva, essa visão derrotista, de frustração, de fracasso, de pensamentos negativos que nos levam a pensar que a nossa vida não tem razão, não tem motivo, não tem sentido. Eu convido você hoje a refletir nessa pergunta: por que você está aqui? Deus não deu vida a você para que você viva com a sua cabeça baixa, pensando que você nasceu para não dar certo, pensando que a sua vida foi um acaso, ou pensando que um aborto teria sido melhor, ou que de repente, se uma doença lhe viesse, isso seria muito melhor do que você tem passado ou enfrentado, seja qual for
o desafio, a barreira, a dificuldade que você tem enfrentado nesse momento. Deus deu a vida a você. Ele colocou você nessa terra e ele tem um amor imenso pela sua vida. Ele faz o sol resplandecer todos os dias, mostrando que ele tem clareza para guiar a sua vida para um novo plano, para um novo caminho, para uma nova rota, onde ele quer ver você alegre, feliz, satisfeito, com projetos e planos sendo realizados, com conquistas, triunfos, vitórias. Ele criou você à imagem e à semelhança dele. Talvez você está rodeado de pessoas que dizem a você que você não é nada, você não é ninguém, os seus planos não darão certo. Mas não importa o que as pessoas falem a seu respeito. Talvez você esteja passando até por uma situação em que são os seus próprios pais que dizem isso a seu respeito. Conheci outro dia uma adolescente, na verdade, uma jovem, com 17 anos, cuja mãe dizia: "Você não deveria ter nascido. Um aborto teria sido muito melhor do que você." E aquela jovem viveu durante muitos anos ouvindo isso, até que ela teve um encontro com Jesus e ela pôde entender o amor de Deus sobre a vida dela. Ela trouxe a palavra de Deus para dentro da casa dela, anunciando Jesus para a mãe dela, que pôde se arrepender, e houve ali uma reconciliação com o entendimento de que o amor de Deus estava sobre a vida dela e sobre a vida da mãe dela, que se arrependeu e entendeu o valor da sua filha, sendo ela uma herança de Deus. Ela entendeu que a filha dela era uma herança do Senhor. Como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Então, seja quem quer que seja a pessoa que esteja dizendo para você que você não tem valor, que você não nasceu para dar certo, que você está aqui tomando tempo na terra, ignore todas essas afirmações, porque elas são palavras de homens, palavras de pessoas, mesmo que essas pessoas sejam os seus pais, o seu marido, a sua esposa, às vezes até filhos que desonram os pais e que dizem: "Você não deveria ser o meu pai, você não deveria ser a minha mãe, você não deveria ser o meu avô ou a minha avó." Eu não sei o que você escuta, qual a luta que você passa com relação ao que dizem a você, mas a mensagem de hoje traz essa pergunta: por que você está aqui? E a resposta é: Deus se importa com você. Aquele que criou os céus e a terra se preocupa com você. Ele ama você, ele entregou o único filho dele para morrer por você, por amor a você. Então, o salmista que escreveu esse salmo, ele percebe como Deus, que criou os céus e a terra, amou a ele. E ele faz essa pergunta: por que Deus nos amou tanto? Ele nos amou tanto porque ele é bom. E independente do que digam a você, o que importa e é para onde você deve voltar a sua atenção é para o alto, é para Deus, é para os céus, para você contemplar toda a beleza que existe no céu e perceber que esse Deus que criou o céu e que todos os dias dá o sol, a luz e o calor do sol, e durante a noite a luz da lua e das estrelas a você, é aquele que está lá de cima vendo você e dizendo a você que eu amo você, você é importante para mim. Então você não está aqui por acaso.
mas você está aqui por um plano e por um projeto de Deus. Busque saber o plano e o projeto que Deus tem para você. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Davi demonstra a sua admiração por toda a grandiosidade e maravilha do universo. Ele fala aqui que Davi demonstra a sua admiração por toda a grandiosidade e maravilha do universo, porque foi Davi que escreveu esse salmo de número 8, onde ele fala que ele contempla o céu e pergunta: quem é o homem para que te lembres dele? E quem é o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, Davi, ele demonstra a sua admiração por toda a grandiosidade e maravilha do universo. Nós, continuando aqui a leitura, nós não costumamos olhar o mundo da mesma forma que Davi, porque todos os dias estamos correndo atrás das nossas realizações pessoais. Aliás, quem passa a vida correndo não tem tempo para apreciar o trajeto, porque foca apenas a linha de chegada. Contudo, o propósito da sua vida é muito maior do que alcançar realizações pessoais, buscar felicidade, paz de espírito, construir família ou carreira. Talvez até hoje você não tenha vivido o propósito para o qual nasceu. É possível que você esteja muito feliz com a sua família, a sua carreira, as suas finanças, mas você não pode parar por aí, porque não nasceu para ser bem-sucedido apenas em algumas áreas da vida. Deus o criou para viver uma vida plena. Existe um propósito maior na sua vida. Seu propósito é algo eterno. Saber disso é fundamental para viver uma vida intencional. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas sim pelo número de vezes em que nos falta o fôlego, o que nos capacita a concluir que a vida é curta e que não somos nada sem a presença daquele que pode todas as coisas. Veja que esse último parágrafo que nós lemos aqui traz uma reflexão para nós. Ele fala aqui, lendo mais uma vez: existe um propósito maior na sua vida. O seu propósito é algo eterno. Saber disso é fundamental para viver uma vida intencional. Então, quando ele fala de viver uma vida intencional, é viver uma vida em que o tempo todo nós estamos com a intenção de cumprir o nosso propósito. Mas você só pode viver uma vida verdadeiramente intencional quando você entende que o seu propósito é eterno. Enquanto não entendemos isso, as nossas ocupações estão nas realizações dessa terra, apenas nas realizações dessa vida. Só depois que entendemos que existe um propósito eterno é que nós focamos as nossas intenções, motivações para projetos ligados ao que é eterno. Então, continuando aqui a leitura, a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos. Ou seja, a vida não é só sobre o que nós estamos fazendo aqui, enquanto estamos respirando, mas sim pelo número de vezes em que nos falta o fôlego. Quando é que nos falta o fôlego? Quando nós passamos por desafios. Então, nós tentamos passar por aquele desafio e nos falta o fôlego. Nós nos damos conta de que aquela parede, aquele obstáculo, aquela barreira, aquele desafio está tirando o nosso fôlego. É nessa hora, quando nos falta o fôlego, todas as vezes
em que nos falta o fôlego, nós percebemos que temos limites. Nós percebemos que não somos tão fortes quanto imaginávamos que éramos. É que nós percebemos que não podemos passar por cima de uma doença, de uma situação financeira inesperada, de uma situação que não esperávamos ter que vencer. E nessa hora, o número de vezes que nos falta o fôlego, somos chamados a pedir o socorro a Deus. Somos chamados a perceber que não temos todo o poder sobre a nossa vida, que somos mortais, que somos limitados e precisamos da força e da glória de Deus para nos ajudar. Mas enquanto nós estamos respirando com força, cumprindo os nossos planos e projetos, ficamos presos pensando que podemos, que somos, que a nossa vida está totalmente nessa terra. Então, lendo aqui mais uma vez esse último parágrafo, existe um propósito maior na sua vida. E o seu propósito é algo eterno. Mas nós só pensamos no que é eterno quando nós nos deparamos com a parede, com a barreira, com o desafio. Aí nós olhamos, paramos de respirar, com toda a força e com todo o fôlego que nós estávamos correndo atrás dos nossos projetos nessa vida e começamos a ver como eu sou pequeno, como eu não sei como vencer essa barreira, como eu achava que sabia tudo, mas eu preciso de Deus. E quando a minha vida passar, às vezes essa parede, essa barreira aparece na nossa vida quando nós estamos com mais idade. Aí o nosso corpo já não responde com tanta velocidade como quando somos mais jovens. Você que é jovem, um dia a vida vai mudar. E talvez hoje, na sua arrogância, você pense: eu posso tudo, eu consigo tudo. Não tem por que entregar a minha vida para pensar na eternidade. A eternidade está muito longe, mas um acidente, alguma coisa que você não espera, pode levar você antes do tempo que você pensava que você teria de vida. E você está pronto para ter um encontro com Deus? Se isso, por acaso, Deus livre que aconteça algum tipo de mal, mas todos estamos sujeitos a isso. E se o tempo te chamar antes daquilo que você espera, você está pronto para a eternidade? Então, lendo mais uma vez esse parágrafo, existe um propósito maior na sua vida. O seu propósito é algo eterno. É você ter um encontro com Deus. É você voltar a estar com Deus. Saber disso é fundamental para viver uma vida intencional. Saber que o nosso propósito não é apenas essa vida é muito importante para que a vida seja vivida com a intenção de agradar a Deus e de destinar todos os planos e propósitos dessa vida para o eterno, para Deus. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos. Ela não é medida pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, por tudo aquilo que nós fazemos facilmente com o nosso fôlego, com a nossa própria força, mas sim pelo número de vezes em que nos falta o fôlego. É quando nos falta o fôlego, quando nós precisamos ver o nosso limite, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, e precisamos olhar para cima e pedir o socorro a Deus para podermos passar por aquela barreira e vencer o desafio, que nós encontramos vida. É nesse momento, no número de vezes em que falamos com Deus, em que
vemos a nossa limitação, que somos mortais, é que nós encontramos a vida. E é isso que nos capacita a concluir que a vida é curta. Na hora que eu vejo a doença, na hora que eu vejo o problema financeiro, na hora que eu vejo um desafio do meu filho, da minha filha, que eu, como pai, não consigo vencer, ou você, como mãe, olha e pensa, isso é uma coisa que só Deus pode fazer e que não somos nada sem a presença daquele que pode todas as coisas. É nessa hora que nós percebemos isso. A vida é curta e não somos nada sem a presença daquele que pode todas as coisas. Então entenda que você não nasceu por acaso, apenas para crescer, estudar, trabalhar, constituir família, se aposentar e morrer. A vida não é sobre isso. A vida é mais do que isso. Descubra o real propósito da sua existência. A frase de hoje é no processo que você é transformado. Então, é no processo, quando Deus vai colocando, permitindo desafios, barreiras, obstáculos, até mesmo doenças, crises, de toda a ordem. Nesse processo, nós amadurecemos, nós entendemos que dependemos de Deus e aprofundamos a nossa intimidade, a nossa amizade e o nosso relacionamento com Ele. Você pode estar em um momento de sofrimento e pensando, mas que Deus é esse que permite que eu sofra? Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas se você nunca leu a Bíblia, quero contar a você a história de um homem chamado Jó. A Bíblia tem um livro chamado Jó, que conta a história desse homem. E a Bíblia fala que esse homem era muito rico, que ele tinha a sua família, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, tantas riquezas que os filhos faziam festas. Cada um fazia festa uma semana na sua casa. E eles convidavam todos os irmãos, e todos se alegravam e festavam, até que um dia o diabo foi até Deus e disse para Deus: ele só serve ao Senhor porque ele tem tudo, mas no dia que ele perder tudo, ele vai amaldiçoá-lo. A Bíblia conta que Deus disse para o diabo: você pode tocar em tudo que ele tem. E o diabo fez com que, em um único dia, ele perdesse todos os bois, todos os jumentos e tudo que ele tinha. No mesmo dia, os 10 filhos dele morreram, quando estavam comemorando na casa de um dos irmãos. E no mesmo dia, ele viu tudo o que ele tinha se perder. Nesse momento, muitas pessoas pensariam que a vida acabou, mas Jó se prostrou e disse: eu vim nu para essa terra, e eu vou voltar nu para a própria terra. Bendito seja o Senhor, que me deu tudo e que também tirou. Por que Jó fez isso? Porque ele tinha o seu coração na eternidade. E ele entendeu que a vida é sobre a relação com Deus. Então ele viveu a vida tendo tudo e sendo grato a Deus. E quando ele perdeu tudo, ele não se abalou, mas ele continuou agradecendo a Deus. Não satisfeito, o diabo foi até Deus e disse: ele ainda tem saúde. E Deus disse: pode tocar na saúde dele também. E a Bíblia conta que imediatamente ele ficou com uma doença que fazia com que todo o seu corpo tivesse coceiras. As coceiras eram tão grandes que ele precisou pegar cacos
de telha para que ele pudesse se coçar. E como isso fosse pouco, ele ainda recebeu a visita dos seus 3 amigos que vieram de longe para consolá-lo. A Bíblia conta que, quando eles viram o estado de Jó, eles ficaram tão chocados que eles ficaram 7 dias em silêncio. Mas quando eles começaram a falar, um atrás do outro, começaram a acusar Jó, dizendo que ele tinha pecado, que ele tinha errado, que alguma coisa ele tinha feito para pagar daquela forma. Ele foi acusado injustamente por aqueles que deveriam ser os seus amigos, que conheciam ele. E ele ficou durante um bom tempo sendo acusado, passando aquele sofrimento e passando aquela dor, até que, no final, Deus reverteu a história de Jó. Deus justificou a Jó e disse para os seus amigos que eles tinham sido maus com Jó, que Jó não tinha feito nada de errado. E Deus devolveu a riqueza para ele e deu para ele mais 10 filhos. Ele recuperou tudo que ele tinha perdido e ele disse: bendito seja o Senhor. Durante todo aquele tempo de crise financeira, familiar, emocional, com os amigos que o acusavam, além da saúde que estava debilitada, Jó sempre entendeu que a vida não era sobre as coisas dessa vida, mas sobre a relação com Deus e sobre a sua amizade e intimidade com Deus. Então, essa história que eu contei, se você nunca leu a Bíblia, de Jó, mostra que mesmo nas piores dores que você possa estar passando, Deus tem um plano e um propósito. Mostrar que a vida não é sobre a nossa respiração na realização dos nossos projetos nessa vida, mas sobre como você vai estar no momento em que você for chamado dessa vida para a vida eterna. Porque essa vida, ela é passageira. Nós voamos nessa vida. O Salmo 90 fala que a nossa vida nessa terra é como um vapor. Nós vivemos em média 70 anos e se alguns chegam até os 80, grande parte da sua vida é de cansaço e de enfado. A nossa vida é como uma erva que é plantada, ela cresce, ela nasce, ela cresce e de tarde ela já se seca. Isso está escrito no Salmo 90 e o Salmo 90, no verso 12, diz: diante disso, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. É o pedido que o salmista escreve no Salmo 90. Ele fala que a nossa vida é como um vapor, que nós voamos dessa vida e que a nossa média é de 70 a 80 anos e que por essa razão tudo que podemos pedir a Deus é: ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a contar cada minuto, cada segundo de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira que alcancemos um coração sábio, de maneira que o nosso coração entenda que o valor da vida é sobre a relação e a amizade com Deus. Então, lendo mais uma vez a frase de hoje, é no processo que você é transformado. Nesse processo que Jó enfrentou, ele no final, quando você lê o livro de Jó, no final ele diz assim: eu sabia de ouvir quem era o Senhor, mas agora, depois de todo esse processo, eu agora vejo o Senhor com os meus olhos. Em outras palavras, Jó já era um homem
íntegro, reto e sincero que conhecia Deus. Mas, no meio de todos esses processos que ele passou, ele disse: Eu agora vejo mais de perto quem é Deus. Em nenhum momento ele se desanimou ou pensou que aquele processo o destruiu, mas ele pôde perceber mais de perto que Deus sempre esteve com ele. Por isso que nesse parágrafo aqui, voltando aqui no topo da tela, que o pastor Júnior Rostirola escreve isso aqui hoje. Existe um propósito maior na sua vida. O seu propósito é algo eterno. Saber disso é fundamental para viver uma vida intencional. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, ou seja, pelo número de vezes que nós conseguimos, conquistamos, fazemos e acontecemos, mas sim pelo número de vezes em que nos falta o fôlego. Porque toda vez que nos falta o fôlego, que nos falta a força, que nós nos vemos limitados diante de uma parede, de uma barreira, de um desafio, de um obstáculo, nós somos chamados a olhar para o alto e a pedir o socorro a Deus e entender que a nossa vida não é sobre as nossas forças, as nossas realizações, as nossas conquistas e a nossa força, mas sobre a relação que temos com Deus. É isso que aqui no topo da tela, é isso que nos capacita a concluir que a vida é curta e que não somos nada sem a presença daquele que pode todas as coisas. O último parágrafo aqui, lendo mais uma vez. Entenda que você não nasceu por acaso, apenas para crescer, estudar, trabalhar, constituir família, se aposentar e morrer. A vida é mais do que isso. Descubra o real propósito da sua existência. O real propósito da sua existência é que você tenha um encontro com Deus, que você seja filho de Deus, que você seja uma filha de Deus, que você tenha uma relação com Deus. Esse é o dia 52 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 9, e a palavra-chave de hoje é admiração. Davi olhou para o céu e ele ficou admirado de ver a beleza e a imensidão de Deus, contemplando os céus. E a admiração de Davi é: como pode um Deus tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso se preocupar comigo, uma pessoa limitada, pequena, mortal, e que ele, lá do céu, olha e se preocupa comigo. Essa é a admiração que Davi manifestou quando ele escreveu o Salmo de número 8, que diz aqui: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Essa é a admiração de Davi e que nos mostra o porquê você está aqui. Você está aqui pelo grande amor de Deus que quer que você ande com ele, seja amigo dele, se torne filho dele, se torne filha dele. Agora na tela eu faço um convite a você dessa oração de confissão. Você pode ter ouvido essa mensagem e pode ter pensado: como ser amigo de Deus? Como eu posso ter um relacionamento com Deus? Como eu posso me tornar um filho de Deus? E aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Por meio dessa oração de confissão, você pode aceitar a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que morresse por toda a humanidade e trouxesse o perdão dos pecados para toda a humanidade. E quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em você.
Toda pessoa que aceita Jesus recebe o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus dentro de si, e recebe o nome registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro onde estão os nomes das pessoas que receberam Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia de julgamento final, onde todos comparecerão perante Deus para prestarem contas do que fizeram nessa vida. E nesse dia, quem estiver com o nome escrito no livro da vida entrará diretamente no reino dos céus. É o que diz Apocalipse, capítulo 20. Então, agora, você pode fazer essa oração de confissão, em que você confessa que você quer Jesus na sua vida, quer o perdão dos pecados, quer ter o Espírito de Deus em você e quer que o seu nome seja registrado no céu, no livro da vida. Então ligue o seu pensamento com Deus, creia que Jesus morreu pela sua vida para te trazer salvação. Creia que ele ressuscitou dos mortos e está vivo, e agora ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo. Diga a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é feita em nome de Jesus e todas as orações são feitas exclusivamente no nome dele, porque foi ele que morreu por todos nós. Se você tem na sua casa algum santo, imagem, fotografia de algum santo ou algum amuleto, embale em um pacote e coloque fora da sua casa, porque agora você recebeu Jesus e Jesus está vivo e em espírito ele está em você. Então agora você já tem a presença de Deus com você. Basta você dizer: Deus está aqui na minha casa. E quando você sair para dirigir o seu carro, ou caminhar a pé, ou pegar o transporte público, ou usar a sua bicicleta ou a sua moto, ou quando você estiver no seu trabalho ou no meio de algum projeto, em todos os momentos, o próprio Deus acompanha você. Quando você fez essa oração de confissão, o Espírito Santo mora em você. E o Espírito Santo é o próprio Deus em você. Ore sobre todos os projetos da sua vida a Deus. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração dizendo: meu filho, não faça mais isso. Minha filha, não siga essa pessoa. Meu filho, preste atenção, faça dessa forma. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai percebendo, quanto mais você vai orando, o que Ele quer de você. Seja intencional em tudo que você fizer, entregando a sua vida totalmente a Deus. Seja intencional e declare: a minha família pertence a Deus. Os meus filhos pertencem a Deus. A minha casa pertence a Deus. O meu trabalho pertence a Deus. E faça tudo sempre pensando o que Deus quer que eu faça da minha vida para estar mais perto dele. Pense dessa forma. Seja intencional. Você está aqui para fazer a diferença, servindo na terra como luz para as pessoas que precisam encontrar o caminho certo. Se você não participa de nenhuma igreja, procure uma comunidade de fé ou uma igreja para que você possa participar dos estudos bíblicos para aprofundar o seu conhecimento de Deus e participe das reuniões de oração. Nessas reuniões de oração, você tem a oportunidade, na verdade, o privilégio
de falar com Deus mais dedicadamente e chegar mais perto dele. A oração é tirar um tempo de conversa com o Pai. Na oração, você senta na frente do Pai, conversa com Ele e Ele responde a você quais os melhores caminhos e o propósito que Ele tem para você. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 9. Então, vamos ler aqui Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. 2. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Versículo 3. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. 4. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Veja que Deus aqui, no capítulo 9 de Gênesis, ele está dando as ordens para Noé. Se você ler o capítulo 8 de Gênesis, você verá que Noé saiu da arca depois de ter ocorrido o dilúvio na terra, que cobriu toda a terra com as águas. O capítulo 8 fala do momento em que a terra ficou seca e que Noé e a sua família desceu da arca para começarem a cuidar da terra. Agora, no capítulo 9 que nós estamos lendo, Deus está dando os comandos do que ele deveria fazer na sua vida administrando a terra. Então Deus abençoou Noé, lendo aqui o versículo 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Então o primeiro conselho de Deus, que vocês tenham família, que vocês cuidem das suas famílias. Aplicando para a vida atual, há muitas pessoas que vivem uma vida pensando em entregá-la para a prostituição, para a fornicação, sem propósito de formar família. Mas a ordem que Deus deu é: formem famílias. Ou seja, tenha o seu marido, tenha a sua esposa, tenham filhos. Cuidem da vida de vocês dessa maneira. Não se envolvam em prostituição, em relacionamentos passageiros, sem comprometimento, onde vocês levam uma vida só de fornicação. O que é fornicação? Intimidade entre pessoas solteiras, ou em adultério, que é a traição, o envolvimento com uma pessoa casada. Não façam isso, porque isso faz que a sua vida passe sem propósito. Então, versículo 1, Deus abençoou Noé e disse para eles: tenham muitos filhos. Agora o versículo 2, todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Deus estava dizendo: o ser humano vai ter o domínio sobre todos os animais e sobre tudo o que foi criado por Deus. Agora o versículo 3. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Deus mostra a sua bondade conosco. Ele deu tudo o que ele criou para o nosso alimento. Versículo 4. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Aqui está uma proibição de Deus. Não comer sangue, porque o sangue
simboliza a vida do animal. 5. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. Então aqui no 5, Deus, ele faz justiça com aqueles que são homicidas. 6. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. 7. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. 8. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: 9. Agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes. 10. E com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. 11. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Então veja que Deus aqui fez uma aliança com o ser humano e com todos os animais, que ele nunca mais fará que a terra seja destruída por meio de águas. 12. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. 13. Vou colocar o meu arco nas nuvens. Esse arco é o arco-íris. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: isso é do tempo do arco da velha. Essa expressão do arco da velha significa o arco da velha aliança. A velha aliança, a aliança antiga que Deus fez com a humanidade, é o arco-íris. Sempre que ocorrem chuvas, o arco-íris é a aliança que prova que Deus nunca mais vai destruir a terra com dilúvio. Então vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. 14. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris. 15. Então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais, e assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. 16. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. 17. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. 18. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. E Cã foi o pai de Canaã. 19. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes dele se espalharam pelo mundo inteiro. 20. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. 21. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. 22. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. 23. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai, que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. 24. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. 25. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. 26. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. 27. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. 28. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, 29, e morreu quando tinha 950 anos de idade. Então aqui, na leitura de Gênesis, no capítulo 9, nós vemos as ordens que Deus deu para Noé
para que ele reconstruísse a terra. A ordem de constituir família, de terem vários filhos, de terem descendentes, de cuidarem da sua casa, de cuidarem da sua família, que um dia que o ser humano foi criado à imagem de Deus, e por isso ninguém deve matar ninguém. Uma pessoa, quem quer que seja, é criada por Deus, então devemos honrar e respeitar o próximo. Aquele que mata alguém tem um julgamento de Deus. E nós vemos aqui também que Deus fez uma aliança com o ser humano, que é o arco-íris, que revela que nunca mais ele vai destruir a terra por meio de chuva. E no final, nós vemos que Noé acabou sendo imprudente. Ele foi o primeiro agricultor. Ele fez uma plantação de uvas e ele não sabia naquele momento que as uvas poderiam se tornar em vinho. Então ele acabou se embriagando, ele acabou ficando nu por causa da sua bebedeira. Isso nos mostra o perigo da bebida alcoólica. Fala a respeito da importância de não se entregar para o uso do vinho, mas para se entregar para buscar a Deus, para que você fuja dessa vergonha de fazer aquilo que traz humilhação, como Noé, que acabou ficando nu por causa da sua bebedeira. Fuja tanto da fornicação, da prostituição, do adultério, da pornografia, mas forme a sua família e tenha os seus filhos, porque essa é a orientação da Bíblia. E daqui também podemos tirar a lição de fuja da bebedeira. Ela faz com que você faça coisas que vão trazer vergonha depois a você. E também esse texto nos ensina: honre os pais. Cubra a vergonha dos seus pais. Se os seus pais fizeram alguma coisa de errado, alguma coisa vergonhosa, ao invés de expor o seu pai, ao invés de expor o seu familiar, procure cobrir, procure ajudar, procure levantar, procure erguer o seu parente, o seu familiar. Procure ajudar. Canaã viu a nudez de Noé e foi contar para os outros. Sem e Jafé, quando perceberam a vergonha do pai, procuraram uma forma de ajudá-lo, de cobri-lo, de trazer auxílio ao seu pai. A lição que tiramos dessa leitura é: ao invés de você ficar espalhando o mal que você sabe da sua família, procure cobrir esse mal com a palavra de Deus, ajudando as pessoas dentro da sua casa para que cheguem mais perto de Deus. Vamos agora para a oração final. Senhor, te agradecemos pela meditação de sua palavra nesse dia. Pedimos que o Senhor nos dê inspiração para que vivamos uma vida com o propósito do Senhor. Muitas vezes, os teus filhos estão pensando que o Senhor os esqueceu por causa das provas e das lutas, mas na verdade as provas e as lutas nos fazem depender do Senhor e nos fazem voltar os olhos para a eternidade. Nos fazem voltar os olhos para Deus, para entender que temos limites, que precisamos de Deus e para percebermos a sua imensidão, a sua grandeza, a sua fidelidade e o seu poder. Pedimos agora que o Senhor mostre a tua glória para os teus filhos que agora enfrentam desafios e que o Senhor venha fazê-los vencer e que eles possam agradecer e que possam voltar os olhos para o propósito do Senhor, que vivam uma vida intencional para seguir os teus estatutos e para seguir o teu reino, ajudando as pessoas que estão ao seu redor para que encontrem o caminho da luz. Visita as famílias, derramando a tua provisão, a tua prosperidade, a tua multiplicação, a saúde,
a força, a alegria do reino de Deus sobre todos os que oram nesse momento e que acompanham essa leitura devocional. Obrigado por essa meditação e obrigado pelo seu amor. Obrigado pelas suas misericórdias que todos os dias se renovam e obrigado pelas bênçãos derramadas sobre todos, hoje e todos os dias. Muito obrigado e damos glória e glória e glória a Deus eternamente. Amém e amém.